Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Hoje, dia 23 de março de 2026. Vocês se perguntarão por que quando começa o litígio militar de proceder as Forças Armadas chinesas a combater outro país, a China não se manifesta. Porque todos lá, na Assembleia do Povo, são todos gaujins, são todos mafiosos. E que ele, o Xi Jinping, estava presidindo e faliu a China. Então, há uma grande revolta, o Xi Jinping não aparece, acreditamos que já esteja no Brooklyn, no Tribunal Internacional, por crimes de contrabando, de cocaína, ópio, anfetamina, LSD, tudo processado pela Rota da Seda. Também por armas, contrabando de armas, urânio enriquecido, tudo feito pela China. Então, tudo isto é uma realidade. Então, enquanto as emissoras de televisão não mostram que o Pará, lá onde o PIB é maior do que o PIB brasileiro e que não é contabilizado, porque é um dinheiro da China, em que ele faz o contrabando de todo o minério, onde todo o minério encontrado lá neste estado tem a pureza de mais de 60%. A pedra que é encontrada, ela tem minério a mais de 60%. Então, quanto maior é o minério encontrado na pedra, menor é a energia gasta para extrair esse minério. Para vocês terem uma ideia, o faturamento mensal de cada cidadão que tem e reside lá em Carajás, no Pará, é de R$500 mil mensal. Mas também não é todo mundo que pode ir para lá, porque a polícia não deixa que o sujeito vá lá se estabelecer. E os políticos também não deixam. Então você tem na Bahia a base militar de 80 mil chineses de rango de generalato que instrui as milícias do narcotráfico brasileiro posicionadas naquela região. E que, claro, as lideranças do Alcolumbre, Hugo Mota, partidos políticos, todos eles já com ordem de captura, porque a ordem é acabar com o crime organizado da Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, o Comando da Capital e o Comando Vermelho. Certamente que tanto o Beira-Mar quanto o Marcola
estão muito preocupados porque eles vão ter prisão perpétua nos Estados Unidos. Vão colocar todas as lideranças do Comando da Capital e do Comando Vermelho para apodrecer nas masmorras do Brooklyn. E eles já determinaram que querem o dinheiro de volta e que o Lula desapareceu. A Itália fez toda a máfia, né? A Cosa Nostra, a Ndrangheta, a Honorável Società, todos eles se reuniram e já demandaram que o que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva devolva o dinheiro ou vai morrer. Da mesma forma, todos, né? Todos. Então, tudo isto é um fato hoje de madrugada. E também o Putin está querendo a grana que o Luiz Inácio Lula da Silva não entregou. Com o seu Banco Master, com o seu BTG, porque tudo isso faliu. Então, os 227 bancos do narcotráfico, que operam com 4 bancos domésticos brasileiros, tomadores de dinheiro à usura, crime de anatocismo, juros sobre juros, caíram. E todos eles estão querendo retirar o capital aplicado no Brasil para retornar aos seus cofres. E eles estão tendo dificuldade, porque todo o dinheiro está sendo confiscado. Então, hoje de madrugada, todo mundo em Brasília está apavorado. E as Forças Armadas do Brasil disseram para o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem as suas férias, ele alegou que não vai tirar férias e que vai proceder com as prisões. Já determinou a prisão do Lula, do Alexandre de Moraes, do Fachin, do Toffoli, e, claro, está todo mundo apavorado. Gilmar Mendes, está todo mundo apavorado, porque as Forças Armadas já estão lá. Isto tudo nesta madrugada, no dia do meu aniversário, 23 de março de 2026, que completo 69 anos. Esse é o relatório, mestridinho. E conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix é o meu CPF, 510-466-447-34. Meu Pix é meu telefone celular, 21 99742 0789. Agradeço a todos, por favor, nos ajudem, como sempre têm ajudado, e sempre oramos para que vocês sejam ressarcidos com prosperidade, saúde, com todas as graças sem fim do Senhor Todo-Poderoso, Senhor Rei do Universo. Agradeço a todos vocês, e o mundo árabe falou para os Estados Unidos, para o senhor Trump, para ele não se preocupar com o dinheiro, porque eles vão bancar tudo. Fizeram uma compra de bilhões em material a ser utilizado, né, para a defesa destes países, Arábia Saudita, Catar, Doha, Emirados Árabes, todos eles já pagaram para o senhor Trump. Então o senhor Trump está com a bucha cheia de dinheiro e com armamento sobrando para fazer, por mais de 10 anos, o confronto da guerra contra o narcotráfico. Eis o relatório. Pois não, mestre Di? Juiz Oscar Aníbal Chapano, eu tive a oportunidade de parabenizar o juiz Oscar Aníbal Chapano, mas eu queria, né, parabenizar o juiz Oscar Aníbal Chapano. Está me escutando bem?
Estou lhe escutando muito bem. Nesse momento agora, quero fazer uma oração rápida, no nome de Jesus Cristo. Por favor, mestre Dio, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Pai, nessa transmissão ao vivo, nessa madrugada, e através dessa madrugada, 0 hora, 1 minuto, o juiz Oscar Aníbal Chapano, nosso Deus, nosso Pai, ele está completando 69 anos, e está novo ainda, né, meu Pai? No nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor venha fortalecer, meu Pai, ele. Venha ajudar o juiz Oscar Aníbal Chapano, tanto na vida espiritual como na vida material. E ele falou, né, que recebeu um grande presente hoje. Foi o presente das prisões dos nossos inimigos, os inimigos do nosso Brasil. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que o Senhor visita o juiz Oscar Aníbal Chapano, a esposa dele, os filhos, certo? Todos da família do juiz Oscar Aníbal Chapano. Venha, Pai, mantém. Eu sei que o juiz Oscar, mas eu peço ao Senhor que o Senhor envia mais anjos de guerra, Pai. Coloca mais anjos ao redor do juiz Oscar Aníbal Chapano, da esposa, seus filhos, né, e os demais familiares. E que o Senhor venha fortalecer, Pai, esse homem de Deus, esse homem que está trabalhando em prol do planeta Terra. O Senhor sabe, Pai, né, como não é fácil, mas sempre, Pai, eu te peço no nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar, Pai. Venha abençoar. Eu peço agora a cada uma pessoa que está assistindo essa transmissão ao vivo e fala somente uma palavra, assim seja. Portanto, Pai, assim, no nome do Senhor Jesus Cristo, venha fortalecer, Pai, que o juiz Oscar Aníbal Chapano tenha muitos anos de vida. E eu quero aqui pedir ao Senhor, né, eu tenho certeza que Ele quer, né, que Ele vai chegar no 100, sem problema, com saúde. Por quê, Pai? Nós sabemos perfeitamente que nós, todos seres humanos, né, que têm entendimento, que sabe que nós não podemos viver sem a presença do Senhor Pai, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E, portanto, Pai, eu já quero aqui te agradecer, porque o juiz Oscar Aníbal Chapano, Pai, e que o Senhor venha reforçar, Pai, né, a vida dele espiritualmente e também, Pai, a vida material, porque nós precisamos, a vida nossa, a parte física, nós precisamos um todo. Mas, em primeiro lugar, o Senhor, te agradeço no nome do Senhor Jesus, hoje, dia 23 de março do ano de 2026. Agora, esse horário, 35 minutos, do dia 23 de março do ano de 2026. Obrigado, Pai, por o Senhor, já, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor já está, né, dando mais ainda em relação àquilo que eu pedi ao Senhor. E que o Senhor sabe o que o juiz Oscar precisa, certo? Não só ele, todos os seus familiares, que seja, Pai. Essa oração, o mestre, nós estamos, né, com as pessoas que estão assistindo essa transmissão ao vivo, né, que o pedido do mestrezinho é extensivo para todos os familiares, Pai. Te agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim seja, juiz Oscar Aníbal Chapano. Deus está com o juiz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim seja, meu amigo. Assim seja. É um prazer
de uma pessoa tão maravilhosa como o senhor. Agradeço colocar pessoas como o senhor, como todos os youtubers, como todos os brasileiros, de boa índole, de bom coração, que eles sabem que cada um tem o seu valor e todos estamos juntos exercendo o cargo, o melhor que podemos. Agradecemos, Senhor. Somos gratos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, mestre Di. Assim seja, juiz Oscar Aníbal Chapman. Juiz, o juiz Pois, vai passar as matérias? por favor, passei as matérias para o senhor já pode proceder, todas elas bem colocadas, né? Com os Inclu- pedidos de prisão já assinados pela Secretaria de Estado, Ministério da Guerra dos Estados Unidos da América, da captura, da extração de Luiz Inácio Lula da Silva, ou quem ele seja. Pode ser o Luciano Huck, pode ser quem seja que esteja ocupando a carapuça, será levado. Estão dizendo que agora são 20 sósias. Meu Deus. Então os 20 sósias vão em cana. Agora você tem os ministros do primeiro e segundo escalão. Você tem o Rui Costa, você tem o pessoal da Bahia que começou todo este acabouço de branquear dinheiro do Master, do BTG, tudo na Bahia. Eles têm o falecido Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem contas até do falecido cunhado, e ele continua operando e enriquecendo a conta lá nos Estados Unidos. O capital foi todo confiscado, como também foi confiscado todo o capital dele nos Estados Unidos, os bancos em 5 estados, onde ele tem caixas de valores para guardar joias, guardar documentos, pendrives, tudo confiscado, provas irrefutáveis, e que já são o produto de prisão perpétua com a pena capital de cadeira elétrica na Flórida, da mesma forma que o Maduro. Então, todos eles já estão cientes. E, claro, ele não quer ir para a Rússia porque o Putin lá está foragido, está querendo se abrigar nos Estados Unidos. E você no Irã, você encontra todos os chineses, todos os norte-coreanos, querendo defender a posse do petróleo, porque a China depende de petróleo do Irã. Não tem a quem recorrer, não pode comprar da Rússia, não pode comprar de ninguém. Então, eles já foram decretados à falência. Então, a China é o alvo. O Japão já cercou as costas da China. O único tratado de defesa é com a Norte-Coreia. Ele não vai defender o Irã, não vai defender o Brasil, a Venezuela, quem seja, porque ele é uma casta, uma milícia na Assembleia do Povo de todos os mafiosos que tomaram a China nesse regime de terroristas narcotraficantes. São todos. Então o povo cansou e está querendo acabar com tudo lá. Então esse é o momento que está acontecendo lá na China. E também na Rússia. Com relação à Índia, a Índia ela está cercada pelo Paquistão, está cercada pela China, está cercada pela Turquia, porque a Índia tem mais contingente humano que a própria China, mas não tem como se locomover
para afrontar, querer tomar posse do petróleo do Irã. Então, os Emirados Árabes e também da Arábia, do Catar, de Doha, de Kuwait, todos eles se juntaram, que eram vítimas, né, de extorsão dos terroristas, e falaram, vamos acabar com esses caras hoje, acabou, não tem mais nada. Não tem para eles de forma nenhuma. Então, eles já mandaram também a invasão por terra. Então, o Irã está sendo devastado. Só de contingente americano que se encontrava nas bases, há um contingente total de 50 mil soldados. Agora. Nesta manhã de domingo, o silêncio de Brasília foi estilhaçado por um grito que ecoa das profundezas do sistema penitenciário federal, um grito que carrega o peso de bilhões de reais e segredos que podem fazer o solo da esplanada dos ministérios ruir. Daniel Vorcaro, o magnata do Banco Master, não é mais apenas um prisioneiro. Ele se tornou uma bomba relógio biológica e política prestes a detonar no coração do poder. Enquanto as luzes das mansões do Lago Sul permanecem acesas em vigília de puro pânico, relatos aterrorizantes emergem da cela de vidro onde o banqueiro estava confinado sob isolamento absoluto. Dizem que o desespero de um homem que já teve o mundo aos seus pés atingiu um nível de frenesi quase sobrenatural. Ao saber que sua liberdade lhe fora negada pela Suprema Corte, Vorcaro teria entrado em um surto de fúria cega, esmurrando as paredes de concreto da cela até que suas mãos, acostumadas a assinar cheques de fortunas incalculáveis, estivessem cobertas de sangue. Entre gritos de agonia, ele teria vociferado nomes de políticos e autoridades, cobrando a lealdade daqueles que, segundo ele, o abandonaram à própria sorte no abismo da prisão. Mas o horror escalou para um patamar sinistro quando o banqueiro foi encontrado em estado crítico, sendo socorrido às pressas entre a vida e a morte. Nos corredores de Brasília, o boato corre como fogo em palha seca. Teriam tentado silenciar a voz que sabe demais através de um envenenamento meticuloso? Embora as autoridades mantenham um véu de mistério sobre o boletim médico, a simples suspeita de que o ar ou a água da prisão pudessem estar contaminados já foi o suficiente para acender o alerta máximo nas instituições. A resposta a esse caos veio em forma de uma manobra jurídica sem precedentes na história da República. Com a entrada em cena de José Luiz de Oliveira Lima, o temido advogado Juca, a estratégia mudou do silêncio para a aniquilação total. A defesa propôs ao ministro André Mendonça um modelo de delação premiada jamais visto, uma aliança forçada entre a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Dois órgãos que historicamente se devoram em uma rivalidade pelo protagonismo das investigações. O objetivo é claro, criar um acordo blindado, uma arma de destruição em massa, jurídica contra a qual não haveria recurso ou contestação futura. Vorcaro já sinalizou que está pronto para abrir as comportas da verdade, prometendo atingir políticos de diversos espectros em uma colaboração que pode redefinir o mapa do poder no Brasil. Enquanto o banqueiro era transferido sob escolta pesada para a Superintendência da Polícia Federal para dar início aos seus depoimentos explosivos, outro drama de proporções épicas paralisa o país. Em uma UTI de Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro trava sua própria batalha sangrenta contra uma broncopneumonia bacteriana devastadora. O boletim é sombrio, rins falhando, marcadores inflamatórios explodindo e o monitor cardíaco ditando o ritmo da tensão nacional. Mas, nos bastidores, a ciência dá lugar à conspiração. Aliados sussurram teorias sombrias de que o ar que o líder respirou teria sido deliberadamente contaminado por agentes invisíveis. Uma tentativa silenciosa de remover do jogo político o homem que arrasta multidões. Especialistas tentam acalmar os ânimos falando em causas naturais. Mas em um Brasil mergulhado em névoas de desconfiança, a dúvida é um veneno que se espalha mais rápido que qualquer bactéria. Estamos diante de um cenário apocalíptico, onde os destinos de um banqueiro ferido e de um líder hospitalizado se cruzam nas sombras de Brasília. De um lado, a delação de Vorcaro promete arrancar as máscaras dos gabinetes luxuosos, do outro, a saúde de Bolsonaro mantém milhões em um estado de vigília febril.
O pânico se instalou nos três poderes, pois ninguém sabe quem será o próximo a ser engolido por esse terremoto político. As engrenagens da justiça estão girando com uma velocidade letal e cada minuto que passa aproxima o país de uma revelação que pode ser mais devastadora do que qualquer veneno real ou imaginário. Brasília não dorme, pois sabe que, quando o sol nascer sobre a Praça dos Três Poderes, o mundo que conhecemos pode ter deixado de existir sob os escombros de uma verdade que ninguém estava preparado para ouvir. E é nesse ponto que a história deixa de ser apenas uma sucessão de fatos e passa a se comportar como um organismo vivo, pulsante, imprevisível. Porque quanto mais se tenta conter o que está acontecendo nos bastidores de Brasília, mais os vazamentos se multiplicam como rachaduras em uma barragem prestes a romper. Fontes internas, que exigem anonimato absoluto, descrevem um clima de guerra fria dentro das próprias instituições. Ministros evitando o contato direto, celulares sendo deixados do lado de fora de salas blindadas, reuniões acontecendo em horários improváveis, longe de qualquer registro oficial. O medo já não é apenas jurídico, é existencial. Há um entendimento silencioso de que qualquer nome citado por Vorcaro pode deixar de ser apenas um personagem político e passar a ser o próximo alvo de uma avalanche incontrolável. E enquanto isso, nos corredores da Polícia Federal, a tensão é quase palpável. Relatos apontam que os primeiros depoimentos do banqueiro não vieram em tom de defesa, mas sim de ataque. Uma estratégia agressiva, quase desesperada, como alguém que não quer apenas sobreviver, mas garantir que não cairá sozinho. Há menções a contratos, operações trianguladas, decisões que teriam sido ajustadas, fora dos autos, e uma teia de interesses que, se comprovada, pode implodir estruturas consideradas até então intocáveis. Mas o que realmente assombra não são apenas os nomes, é o alcance. Porque, segundo essas mesmas fontes, Vorcaro não estaria mirando apenas figuras políticas tradicionais. O que ele traz à mesa envolve setores econômicos, agentes financeiros, operadores de influência e até peças do sistema internacional. Um tabuleiro muito maior do que o público imagina, e quando esse tipo de engrenagem começa a ranger, não é apenas um governo que balança, é a própria percepção de estabilidade de um país inteiro. E como se isso não bastasse, uma outra camada começa a emergir, mais silenciosa, porém igualmente inquietante. Movimentações atípicas no mercado financeiro. Nas últimas horas, analistas notaram oscilações incomuns em determinados ativos, movimentações rápidas e discretas, como se alguém estivesse se posicionando antes de uma tempestade que ainda não foi anunciada oficialmente. Grandes volumes mudando de mão sem alarde, fundos sendo reorganizados, decisões que não fazem sentido, a menos que alguém saiba exatamente o que está por vir. É o tipo de sinal que, para quem entende o jogo, funciona como um alarme vermelho. E então surge a pergunta que ninguém consegue responder em voz alta. Quem já sabe? Porque se a delação de Vorcaro for realmente tão profunda quanto indicam os bastidores, é impossível que essa informação esteja restrita a poucas pessoas. Em algum ponto, ela já começou a circular. E se começou a circular, alguém já está agindo com base nela. Enquanto isso, do lado político, o silêncio se tornou ensurdecedor. Discursos foram cancelados. Aparições públicas reduzidas, entrevistas evitadas. É como se Brasília tivesse entrado em modo de contenção, aguardando algo que ninguém tem coragem de nomear. E quando o poder para de falar, geralmente é porque está tentando sobreviver. No meio desse cenário, a situação de Bolsonaro adiciona uma camada ainda mais volátil. Porque, independentemente das causas médicas, o simbolismo é inevitável. Um líder popular hospitalizado em estado grave, ao mesmo tempo em que um dos maiores operadores financeiros do país ameaça expor os bastidores do poder. 2 polos de influência, 2 epicentros de tensão, coexistindo no mesmo momento histórico. E em política, coincidências assim raramente são vistas como simples coincidências. Há quem diga que estamos diante de uma reconfiguração completa do jogo. Outros afirmam que é apenas mais uma crise que será absorvida pelo sistema, como tantas outras no passado. Mas existe uma terceira hipótese, sussurrada com cautela por analistas mais experientes. E se desta vez for diferente? Porque o que está em jogo não é apenas a queda de nomes ou o desgaste de instituições. É a confiança. E quando a confiança de um país começa a ruir, não há decreto, decisão judicial ou pronunciamento que consiga reconstruí-la da noite para o dia. As próximas horas, talvez dias, serão decisivas. Cada depoimento, cada informação que escapar, cada movimento inesperado pode funcionar como uma peça de dominó derrubando a próxima em uma sequência impossível de interromper.
E o mais inquietante de tudo é que, neste momento, ninguém parece realmente no controle. Nem os que acusam, nem os que se defendem, nem os que assistem. Brasília, que sempre foi palco de articulações silenciosas e jogos de poder calculados, agora se vê diante de algo muito maior do que qualquer estratégia. Um enredo que foge ao roteiro tradicional e ameaça expor aquilo que sempre operou nas sombras. E enquanto o país inteiro observa, dividido entre incredulidade e expectativa, uma única certeza começa a se formar no horizonte. Quando essa história finalmente vier à tona por completo, não será apenas uma revelação, será um divisor. Mas agora, diante de tudo isso que está se desenhando, fica a pergunta que ecoa como um trovão prestes a romper o silêncio. Quem realmente está puxando as cordas por trás de tudo isso? E será que a verdade que está prestes a surgir vai libertar o país? Ou afundar de vez aquilo que ainda resta de confiança no sistema? O Irã está com a base militar a 3.800 quilômetros de distância e o mundo todo ficou em pânico. Quer saber o porquê? Vem cá que eu vou te explicar. Na sexta-noite, o Irã lançou 2 mísseis contra a base militar Diego Garcia, lá no Oceano Índico, que é operada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. O míssil ele foi interceptado por um navio americano, mas um detalhe, velho, que assustou o mundo foi que em fevereiro o próprio ministro lá de Teherã, do Irã, ele disse que os mísseis dele só podem alcançar 2.000 quilômetros. E era mentira. O chefe do exército de Israel disse ontem, sábado, que esses mísseis não foram feitos para atingir Israel. Foi para atingir a Europa, porque esses mísseis podem chegar a Paris, Londres, Berlim, Roma, tudo dentro dessa área aí. A Europa inteira acordou hoje, cara, num mundo diferente do que foi dormir. Bom, o Irã ele escondeu a capacidade real dos seus mísseis por ano. Será que isso vai mudar alguma coisa sobre a guerra ou não? Deixe sua opinião aqui, me segue, eu vou trazendo mais atualizações para vocês todos os dias. Vai lá e bebe suave. O Irã está com a base militar a 3.800 quilômetros de distância e o mundo todo ficou em pânico. Quer saber o porquê? Vem cá que eu vou te explicar. Na sexta-noite, o Irã lançou 2 mísseis contra a base militar Diego Garcia, lá no Oceano Índico, que é operada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. O míssil ele foi interceptado por um navio americano, mas um detalhe, velho, que assustou o mundo foi que em fevereiro o próprio ministro lá de Teherã, do Irã, ele disse que os mísseis dele só podem alcançar 2.000 quilômetros. E era mentira. O chefe do exército de Israel disse ontem, sábado, que esses mísseis não foram feitos para atingir Israel. Foi para atingir a Europa, porque esses mísseis podem chegar a Paris, Londres, Berlim, Roma, tudo dentro dessa área aí. A Europa inteira acordou hoje, cara, num mundo diferente do que foi dormir. Bom, o Irã ele escondeu a capacidade real dos seus mísseis por ano. Será que isso vai mudar alguma coisa sobre a guerra ou não? Deixe sua opinião aqui, me segue, eu vou trazendo mais atualizações para vocês todos os dias. Vai lá e bebe suave. O Irã está com a base militar a 3.800 quilômetros de distância e o mundo todo ficou em pânico. Quer saber o porquê? Vem cá que eu vou te explicar. Na sexta-noite, o Irã lançou 2 mísseis contra a base militar Diego Garcia, lá no Oceano Índico, que é operada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. O míssil ele foi interceptado por um navio americano, mas um detalhe, velho, que assustou o mundo foi que em fevereiro o próprio ministro lá de Teherã, do Irã, ele disse que os mísseis dele só podem alcançar 2.000 quilômetros. E era mentira. O chefe do exército de Israel disse ontem, sábado, que esses mísseis não foram feitos para atingir Israel. Foi para atingir a Europa, porque esses mísseis podem chegar a Paris, Londres, Berlim, Roma, tudo dentro dessa área aí. A Europa inteira acordou hoje, cara, num mundo diferente do que foi dormir. Bom, o Irã ele escondeu a capacidade real dos seus mísseis por ano. Será que isso vai mudar alguma coisa sobre a guerra ou não? Deixe sua opinião aqui, me segue, eu vou trazendo mais atualizações para vocês todos os dias. Vai lá e bebe suave. Esto que te voy a decir es muy delicado. El FBI alertó a todos los departamentos de policía de California a principios de febrero de posibles ataques con drones en California. Objetivos específicos desconocidos. Este comunicado apenas se dio a conocer el día de hoy y es muy importante porque eso era supuestamente si Estados Unidos se atrevía a atacar Irán. Sabemos que sucedió. El 28 de febrero comenzó la guerra. Este comunicado aparentemente existe desde principios de febrero. El gobernador de California dice estar al tanto de este comunicado y también dijo que ya está en colaboración con los departamentos de policía del estado, al igual que con los servicios de emergencia. Repito, el FBI alerta a todos los departamentos de policía de California sobre posibles ataques con dron por parte de Irán. Esto que te voy a decir es muy delicado. El FBI alertó a todos los departamentos de policía de California a principios de febrero de posibles ataques con drones en California. Objetivos específicos desconocidos. Este comunicado
apenas se dio a conocer el día de hoy. Y es muy importante porque eso era supuestamente si Estados Unidos se atrevía a atacar Irán. Sabemos que sucedió. El 28 de febrero comenzó la guerra. Este comunicado aparentemente existe desde principios de febrero. El gobernador de California dice estar al tanto de este comunicado y también dijo que ya está en colaboración con los departamentos de policía del estado, al igual que con los servicios de emergencia. Repito, el FBI alerta a todos los departamentos de policía de California sobre posibles ataques con dron por parte de Irán. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. Espírito Santo, és a verdade que o mundo não pode receber. Vem renovar todo o meu ser, no nome de Cristo. Que felicidade! Espírito Santo, vem me envolver. Quero erguer teu altar em meu coração. Dai-me tua direção e teu saber, pois o meu desejo é melhor te conhecer. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. Vem Espírito Santo, a luz de Deus, flui Espírito Santo,
neste lugar. Desce Espírito Santo, habita em mim. O meu coração é o teu altar. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. És um só Deus, verdadeiro Criador. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos. Certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee, Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.
Música